Então, capítulo 21, né, ele vai falar sobre os, os maus que os medicamentos fazem. O nome do capítulo é Medicamentos Matam. Então, vai justamente abordar esse impacto dos medicamentos e depois ele começa a falar de como a gente poderia reformar isso, mudar isso. Aí, uma das primeiras informações que ele traz é que os medicamentos são a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos e na Europa, depois de doenças cardíacas e câncer. E ele traz os dados que anualmente cerca de 100 mil pessoas morrem nos Estados Unidos devido ao uso correto de medicamentos, isso pessoas que não estão usando contra a podologia ou contra a bula, estão usando da forma como é prescrito, mesmo assim morrem devido ao uso. E outras 100 mil morrem devido aos erros que seriam doses excessivas, uso inadequado. E aí ele fala de um estudo norueguês que revelou que 9% das mortes nos hospitais foram diretamente atribuídas a medicamento e outros 9% a efeitos indiretos. E ainda cita que tem muito ainda que não é fechado, né, o diagnóstico. Eles nem atribuem nem direto nem indiretamente, porque pesquisar a causa de morte por medicamento é uma coisa que é difícil, né? Então muitos acabam negligenciando. Então, esse dado ainda de acordo com isso. Todo mundo quer fugir de investigar isso, né? Por medo de responsabilização civil. Exatamente. E além disso, ele fala da dificuldade mesmo de. Porque, como não há protocolo, né? Acaba que para fazer isso é difícil. Aí, as principais causas das mortes relacionadas aos medicamentos são a regulação permissiva, né? A sobremedicalização, polifarmácia, falta de conhecimento sobre os riscos dos medicamentos e advertências excessivas. E traz que o sistema atual é muito complexo e subjetivo a erros humanos, como um piloto de avião com milhares de botões. E esses botões seriam, então, os fármacos, né, nessa analogia, que interagem de maneiras imprevisíveis. E que ele fala assim que nem o ser humano, que é possível a erro, e a memória humana não é capaz de decorar todos os fármacos, todas as fármaco-interações, né, que existem. Então, como que a gente poderia saber, né, não errar com relação a isso? Então, ele fala que é realmente difícil. E ainda traz, depois, evidências sobre os medicamentos, né, que ele fala de uma revisão sistemática que mostrou que idosos que interrompem o uso de antihipertensivos e psicotrópicos não apresentam problemas significativos. Na verdade, muitos deles até apresentam menos quedas, melhorias cognitivas. Então, fica aquela dúvida assim, né, quanto que ele traz esse artigo, essa revisão justamente para falar o quanto esse medicamento beneficia e o quanto não. E depois ele começa a fazer uma crítica ao sistema atual, que é falar tanto da privatização, né, porque essas empresas privadas que fazem as buscas, que fazem os estudos dos medicamentos, elas acabam visando dinheiro, né, então esse método capitalista e acaba impactando negativamente a saúde pública. E a expectativa de vida nos Estados Unidos acaba que é relativamente baixa comparado com outros países, mas eles são um dos países que mais investem no PIB em saúde. E aí ele traz que essa desigualdade, essa saúde baixa, essa expectativa de vida baixa, deve-se tanto à desigualdade social, mas também ao modelo de mercado lá que prioriza o lucro do que o bem-estar. Depois ele fala da necessidade de mudança, né? Que justamente essa economia de mercado acaba não fazendo com que as necessidades do paciente sejam valorizadas e não é muito ética, né? Porque não existe muito uma questão médica de saúde, existe mais uma questão de lucro. E aí esse lucro não traz benefícios sociais que estão prometidos pelo mercado e também estudar o risco ocupacional e métodos de prevenção farmacológicos acabam que não interessam muito comercialmente. Em seguida, ele traz sobre as agências que regulam esses medicamentos. Elas acabam aprovando muitos medicamentos perigosos, são agências que justamente elas não são instituições, né, são agências particulares, e acabam usando da aplicação para publicar um número imenso de advertência, precaução, sabendo que isso não funciona muito na prática. E que é difícil a gente encontrar tratamento novo que seja realmente melhor do que aqueles que já temos. E os estudos normalmente não trazem essa comparação entre o medicamento que a gente tem e o novo, e só realmente pensam em lançar um novo medicamento, sem ver muito isso do benefício daquele medicamento, se é realmente efetivo, se é melhor que o que a gente tem, se tem menos efeito adverso. É mais mesmo lançar um medicamento novo no mercado. Enquanto as agências dos medicamentos não exigem também nada de mortalidade dos ensaios. Então, acaba que não sabe se esse medicamento é prejudicial ou não, porque esses dados são meio sigilosos.
ou meio ocultos, assim, meio que não são expostos. Tem até um exemplo disso que o médico lá do simpósio citou, que o estudo do empresto, sabe? Que eles usam lá, aquela sacubitril, valortana lá, que eles é uma comparação com o captopril, né? Só que o captopril não estava, eu acho que o captopril não estava em dose otimizada no estudo. Então eles compararam um remédio novo, o empresto, com o captopril sem dose otimizada. E aí disseram que o empresto seria melhor. E só que essa informação de que o captopril não estava em dose otimizada ficou meio de lado, né? Depois ele fala também sobre um grupo que é selecionado para fazer um desses ensaios. E que normalmente pacientes acima de 65 anos são excluídos desses ensaios patrocinados pela indústria, embora são os pacientes que mais usam esses medicamentos e que tendem a ser mais prejudicados. E aí a exclusão desse grupo acaba dificultando tanto danos causados quanto efeitos da polifarmácia. Aí, recentemente, a Agência Europeia de Medicina publicou que, agora em diante, a distribuição da idade de pacientes deveria ser representativa e que isso tem que ser autorizado para comercialização. Foi uma medida considerada boa, porém não suficiente, porque as empresas ainda podem colocar no seu protocolo uma condição para não participação, que é que os pacientes não recebam outros medicamentos ou que não tenham mais de uma doença. Então, eles ainda conseguem meio que manipular o resultado. E aí, a proposta de reforma deles, do livro que o livro traz, é ou a gente criar uma empresa sem fins lucrativos que desenvolva e produza esses medicamentos, ou então a indústria farmacêutica financiar esses ensaios de forma ou por imposto ou por uma outra medida, mas que não façam eles mesmos, porque ele até traz o exemplo de um juiz que julgue seu próprio caso, assim, que não existe, né? Então, a indústria farmacêutica, ela fazia seu próprio ensaio clínico, é equivalente a julgar a si mesmo como um juiz que faz seu próprio processo. Então, a indústria deveria financiar ensaios por acadêmicos independentes, por instituições, como, por exemplo, universidades, que não teriam esse viés, né, de interesse, esse atrito. E também fala da questão de financiamento, que poderia ser por meio dos impostos, que a indústria já beneficia tanto das pesquisas públicas quanto dos reembolsos dos medicamentos. Então, seria justo que ela contribuísse para financiar esses ensaios, para que a gente descobrisse novos tratamentos disponíveis. Bom, daí aqui já entra a minha conclusão, que seria crucial, né, promover uma transformação na abordagem, desenvolvimento e avaliação desses medicamentos. O atual sistema de mercado e a prática de ensaios clínicos realizados pelas próprias empresas farmacêuticas tem uma série de conflitos de interesse e falha ética que acaba comprometendo a saúde. E essa mudança precisa, primeiro, da criação de entidade sem fim lucrativo, uma empresa sem fim lucrativo ou uma instituição, né, que assuma isso, para que assuma essa responsabilidade de inventar, desenvolver e produzir novos medicamentos, porque isso garante que seja mais transparente e orientada pelo interesse público e não econômico. Depois, uma reforma das agências reguladoras, que elas exijam esses dados de mortalidade que a gente falou que não são expostos, para que a gente consiga ver se realmente tem um efeito benéfico, porque o que ele traz é que, às vezes, até faz um tempo ali, uns 3 minutos de ensaio com um X número de pessoas, às vezes esse X número de pessoas nem é um número suficiente para avaliar, né? Nem suficiente para avaliar, e às vezes eles não acompanham essa pessoa por mais tempo para ver qual é o efeito do medicamento, né, a longo prazo. 3, a inclusão de populações diversas, tentar colocar esses pacientes mais velhos, pacientes que têm múltiplas condições clínicas, para que a gente tenha uma visão completa dos efeitos e da interação do medicamento. E, apesar das regras não serem quase positivas, tem que reforçar, né, para assegurar a realidade do uso de medicamentos na prática. O quarto ponto seria o financiamento e independência do ensaio clínico. Esses ensaios têm que ser financiados por recursos públicos, uma vez que a indústria já se beneficia, né, da parte do dinheiro, do bolso, e permitir que os acadêmicos conduzam esses ensaios evitem esse viés, garante uma avaliação mais imparcial e rigorosa. E uma mudança cultural, né, que tem uma visão mais crítica e pública dos ensaios clínicos, tratando mais como uma questão de saúde mesmo, e não como um empreendimento. Essa mudança ajuda a assegurar que os medicamentos sejam avaliados com integridade e como bem-estar. Com essas reformas, o sistema de saúde mais justo e eficaz, melhorando a segurança dos pacientes e a qualidade do tratamento. Oi? Aí o meu pode ir. Não, porque continua mais ou menos na mesma linha.
pensamento. Ele continua mais ou menos na mesma linha, né? Só que a partir daqui ele começa a setorizar as críticas e as possíveis soluções, né? Daqui ele começa falando sobre os comitês das listas de medicamentos e também a formulação das diretrizes, né? E aí ele fala que tanto a formulação das listas quanto as diretrizes não podem ser feitas por médicos que estejam envolvidos com as empresas, né? Farmacêuticas, de qualquer forma que seja, porque daí eles passam a não ser mais imparciais, né? E se a gente começar a dizer, ah, não, mas ele é um médico especialista nisso, ele que participou do desenvolvimento, por isso que ele é indicado para a formulação dessas diretrizes, a gente, tipo, e pensar que esse médico vai ser imparcial, a gente está sendo Inocente, né? Que justamente por ele ter participado, né, ele ter esse investimento, dificilmente ele vai conseguir ser imparcial, por mais que ele não esteja mal intencionado, né? Daí ele cita o exemplo do uso de suplementação hormonal, né, em mulheres de perimenopausa, que tiveram vários estudos que elogiavam esses hormônios, né? Só que no final das contas acaba que as associações que eles faziam não se comprovam na realidade, né? E todos eles estavam envolvidos com a indústria, com a produção e o estudo desses hormônios, né? Daí ele fala da associação entre reprodução hormonal e câncer de mama, da prevenção de doenças cardíacas com a reprodução hormonal, que também não existe essa relação que foi apontada, e também com a prevenção do Alzheimer, né? Também não existe essa associação, é um exemplo que ele cita. E ele cita também outro exemplo que não é só no âmbito farmacológico que a gente tem isso, né? Então, por exemplo, o rastreio por mamografia, né? Então, antigamente, se orientava a fazer muito esse rastreio, se orientava que as mulheres fizessem o autoexame, né? E isso já se comprovou que não trouxe benefícios, né? Porque com isso a gente aumentava a preocupação das mulheres com nódulos benignos que elas encontravam, a gente aumentava a realização de mamografias e sem demonstração de evidência que mostre benefícios, né, dessa maior realização de mamografias, né? Então, não seria só na parte de remédios, né, na parte farmacológica que a gente tem os malefícios relacionados a essas influências. E ele fala também, esse último parágrafo que eu coloquei, que a indústria farmacêutica muitas vezes causa até mais danos que o próprio crime organizado, né? Então, por que a gente aceita, às vezes a gente critica a indústria farmacêutica, o método como ela trabalha, mas muitas vezes a gente aceita o financiamento, né? Então, se ela é tão ruim, se a gente consegue enxergar, muitas vezes ela contribui para que não se desenvolva no sentido bom a saúde do paciente, por que a gente aceita o financiamento, né? Dessas empresas. É basicamente isso que ele fala sobre isso. Daí também fala na questão do marketing dos medicamentos, né? E aí isso me fez lembrar a questão da publicidade para as crianças, né? Por exemplo, das redes de fast food, né? Parecido, né? Por que a gente... E a questão do tabaco, ele cita também como exemplo, né? Por que a gente permite que seja feita uma publicidade, né? De uma coisa que muitas vezes faz mal, né? Principalmente no tratamento sem indicação, e de uma coisa que deveria ser simplesmente indicada para o benefício do paciente por uma pessoa com capacidade para isso, né? E não passando na TV sobre esse remédio, benefício de tal remédio, muitas vezes sem comprovação, e fazendo com que as pessoas comprem, né, e usem os remédios sem a devida indicação, né? Então, por que seria permitido que a publicidade fosse feita de maneira tão aberta e a gente, por exemplo, não pode fazer publicidade para cigarro, a publicidade para bebida alcoólica também já tem várias restrições e a questão das medicações a gente fica em aberto, né? Ele fala também sobre, além do marketing para a população geral, o marketing para os próprios médicos, né? Então, por que a gente aceita, né, que alguns médicos usem como maneira de se atualizar propagandas ou eventos organizados pela própria empresa que está cheia de interesses nessa organização e os médicos passem a tomar condutas a partir dessas ações de marketing, né? Porque não são ações científicas, são ações puramente de marketing para vender o medicamento, né? E muitas vezes essa educação médica continuada, né, que eu entendi como, por exemplo, a organização de um congresso. Como um congresso pode ser financiado, pode ser patrocinado por uma indústria que faz remédio, né? Que aí vai indicar o remédio a ser utilizado. Então isso fica meio complicado. Poxa, a gente está fazendo no sentido de ser melhor para o paciente ou no sentido de vender mais remédio, né? Isso me lembra também da questão do leite, né? No Brasil, todo congresso que mexe com saúde infantil, ele não pode ter financiamento por indústrias que produzem leite, né? Ou promoções lácteas, por conta justamente da
da amamentação exclusiva, né? Que deveria ser. Então, no Brasil não pode acontecer, né? Eles não podem ter esse vínculo com, por exemplo, o Congresso de Pediatria não pode ter patrocínio de uma empresa da Nestlé, por exemplo, que produz leite que não seja indicado para crianças menores de 2 anos, né? Então, seria mais ou menos proibições nesse sentido, né? Regulamentações nesse sentido, porque realmente você tira a parte científica do processo e passa a ser puramente marketing, né? Ele fala também sobre, além do marketing, né, das organizações médicas, né? Então, como que, por exemplo, uma sociedade de endocrinologia, por exemplo, pode fazer um evento patrocinado, pode ser patrocinada, indicar tal remédio ou fazer propaganda para tal remédio e se querer demonstrar cura, né? Ela não consegue, não vai conseguir fazer isso, né? Seria inocente a gente pensar que isso vai acontecer, né? Porque isso pode influenciar os médicos, enfim, e de uma forma até os médicos sem perceber, né? Porque, poxa, tá sendo divulgado num congresso importante, por uma sociedade importante, eu não vou seguir essa conduta, né? E muitas vezes essa conduta pode ser deturpada por uma ação de marketing, né? Então, todas as organizações médicas também têm que se alinhar nesse sentido para que essas práticas sejam proibidas, né? Ele fala também da questão de organizações de pacientes, né? Então, existem também muitas, ele cita, né? Então, por exemplo, essa Aliança Nacional da Mentalidade nos Estados Unidos, né? São organizações que já são mais relacionadas com os pacientes, né? Os pacientes fazem parte. Então, como que também alguma instituição dessa pode se dizer imparcial se ela for financiada, né, pela indústria. Então, a gente vai acabar promovendo os interesses das empresas sem focar nas necessidades dos pacientes, né? E também a questão dos altos dos medicamentos, né? Que muitas vezes as organizações divulgam e não se opõem à redução do preço desses remédios e daí não traz benefício para os pacientes, né? E daí ele cita aqui o que o paciente pode fazer, né? Para garantir, ou pelo menos para ter uma maior segurança, que o tratamento dele não está sendo enviesado, né? Por todos esses interesses que a gente está citando, né? Então, perguntar para o médico se ele recebe dinheiro ou outros benefícios da indústria, né? Evitar remédios que não sejam absolutamente necessários, né? E perguntar se há outras opções de tratamento, né? Então, ele fala, né, que ele até fala no capítulo 4, que poucos pacientes realmente se beneficiam dos remédios que estão usando, né? Então, fazer essa análise crítica, né, quando for prescrito um tratamento, né? Já que a decisão de tratamento ela não passa só pelo que o médico deseja, né? Ela tem que passar também pela vontade do paciente. Perguntar se existem remédios mais baratos do que os que foram sugeridos pelo médico. Ele fala essa questão de evitar que usar um remédio que foi lançado nos últimos 7 anos, né? Que a partir de 7 anos, os remédios tendem a ser inseguros, né? Tendem a ser retirados da indústria, das farmácias, né? Então, dá pelo menos 7 anos para que eles se demonstrem, já que as pesquisas elas não sendo enviesadas, né, pelos interesses, esperar que o remédio, né, se prove. Tem até uma fase, né, de aprovação de todos os remédios, que essa fase é a última fase, né, de aprovação do remédio, né, que é quando ele tem que se provar na prática, né. Então, esses 7 anos para que todos os remédios que são meramente experimentais, mas que conseguiram ser aprovados, eles possam ser retirados da indústria com mais segurança e também não acreditar em nenhuma palavra das empresas, né, e do marketing que está sendo passado para os pacientes, né? Então, realmente ser crítico nesse sentido. Ele fala também sobre a questão dos periódicos médicos, né? Que em algum momento e até hoje em dia, né, vários periódicos eles ainda fazem propaganda e anúncios, né, de medicamentos. E aí ele cita que essa influência pode ser prejudicial, né? Os periódicos muitas vezes aceitam publicidade porque eles não têm muita outra opção para financiar, né? Ou essa seria a opção mais lucrativa, né? Então acaba que acaba enviesando, né, o lançamento desses periódicos e os resultados no final das contas, né? E daí ele cita várias medidas que vários lugares estão tomando para tentar conseguir financiamento de outras maneiras, né? E por fim, no capítulo, ele fala sobre os jornalistas, né? Que a indústria muitas vezes influencia não só médicos, não só pacientes, mas também a mídia, né, os jornalistas, né? Financiando da mesma forma que financia pesquisas, financiando
estudo, por exemplo, de jornalistas e a produção de reportagens que beneficiem suas vendas, né? Ele cita alguns exemplos, né, sobre financiamento para cobrir a deficiência urinária, câncer, diabetes, e de muitas organizações que recebem grande apoio da indústria farmacêutica. Né? Então, os jornalistas são financiados a cobrir as ações dessas organizações que estão sendo financiadas pela indústria farmacêutica e para que essa crítica seja boa, né? Que não seja prejudicial para a empresa e, no final das contas, gerar um aumento das vendas. Né? E que essas histórias, né, de sucesso, de remédios e tudo, pode favorecer a indústria, né, e tirar de cena experiências negativas, né, então, eventos adversos, e acabar pegando casos isolados que produziram algum benefício, que muitas vezes nem podem ser atribuídos aos remédios, e usar como exemplo, né. Então, que precisaria que fosse muito mais crítica a análise dessa produção jornalística. E, por fim, ele cita no capítulo todo que as multas, né, para cada uma dessas organizações, né, então organizações médicas, organizações para pacientes, a própria mídia e as empresas, que as multas elas deveriam ser maiores, né, porque muitas vezes existe a multa, mas todo o lucro que a empresa tem com essa ação que não é permitida é muito maior do que o valor da multa que ela vai pagar. Né? Então, fazer uma equivalência dessa multa com o lucro que a empresa teve a partir dessa determinada ação, né? Que a multa deveria ser, pelo menos, se equiparar, preferencialmente superar o valor do lucro, né? Para que, dessa forma, esse tipo de atitude. E também que exista um representante físico, né? Que não seja só uma empresa, né? Porque uma empresa pode mudar de nome, pode falir e não sofrer as devidas consequências dessas atitudes, né? Então, escolher e personificar as ações da empresa, né, para que essa pessoa possa ser julgada, condenada, e daí que sirva de exemplo para que isso não ocorra novamente, e não só uma multa, né, que nem faz cosquinha no orçamento dessas empresas. Né. Um responsável técnico para responder. Isso. Uhum. Então, antes de ir para o 22, anotei algumas coisas assim para comentar com vocês. A colega ali falou, a Beatriz, sobre a grande variedade de medicamentos. Então, que é impossível a gente conhecer tudo. O que a gente tira disso para a gente? Por exemplo, antidepressivo, trazendo para a nossa psiquiatria, né? Tem uma infinidade de inibidor seletivo de serotonina. Não há uma disparidade de ação entre eles, são todos muito parecidos, equivalentes. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, citalopram. O que a gente tira para a gente é que a gente precisa escolher a nossa farmácia. Esses medicamentos eu conheço, eu domino, eu conheço as doses, eu sei manejar, sei os efeitos colaterais e tento não usar os outros. Não adianta a gente querer conhecer tudo. A gente tem que escolher a nossa farmácia. Porque essa grande variedade existe unicamente para ter lançamento, para ter novas patentes, para melhorar preço, para a lucratividade deles. Raramente a relação do velho e novo. A maioria, mais de 60%, acho que dos medicamentos novos não são superiores aos antigos. O estudo é maquiado para parecer que ele é melhor. Essa maquiagem vem como? Você citou ali do Entresto ter sido usado em dose ótima e o captopril não foi otimizado, aí pareceu o Entresto ser melhor. Na psiquiatria, isso acontece de forma bem evidente. Primeiro que, quando ele fala do capítulo da psiquiatria, o autor lá atrás, ele fala que a psiquiatria é um poço sem fundo, esse tipo de estudo. Não tem desenho metodológico um igual ao outro. Cada um é de um jeito. É muito difícil fazer uma comparação. Uma meta-análise, coisa assim. Mas, por exemplo, quanto aos antipsicóticos, eu tenho entalado na garganta isso. Eles comparam os novos antipsicóticos com o haloperidol, que é uma referência. E o que eles fazem para parecer melhor o novo antipsicótico? Eles aumentam a dose do novo antipsicótico quinzenalmente. E semanalmente aumentam a dose do haloperidol. No final, dá que eles tiveram a mesma potência antipsicótica. Mas que o novo antipsicótico foi mais tolerado. Menos pacientes descontinuaram. Sim, eles forçam a descontinuação com o antipsicótico clássico, aumentando a dose mais rápido. Produz mais efeito colateral e aí mais pacientes desistem de usar. Enquanto que, na prática clínica, a gente nota que quando o bicho pega, quando a gente realmente precisa de uma ação incisiva, a gente lança a mão do antipsicótico injetável, que é o clássico que tem disponível. E mesmo que tu tenha disponível olanzapina, quetiapina, etc., tu larga a mão disso tudo e tu vai para o haloperidol, Brictil,
que tu percebe clinicamente que esses medicamentos é que seguram a agitação psicomotora, os sintomas psicóticos do paciente. Mas toda a literatura é uníssona em falar que a primeira escolha deve ser os antipsicóticos atípicos. Lá no capítulo de antipsicóticos, ele fala que eles não têm de nada atípico. É o mesmo mecanismo de ação, foi só uma jogada de marketing chamar eles de atípico para botar preço. E eles prometiam que ia agir nos sintomas negativos da esquizofrenia e já estão há 30 anos aí no mercado e não demonstraram, não tem nenhuma ação nos sintomas negativos. As agências permissivas, né? Lá atrás no livro ele explica que a liberação dos medicamentos pelas agências reguladoras é com base na confiança. Quer dizer, os relatórios produzidos são de 10.000 páginas para frente. É humanamente impossível um auditor humano revisar isso. Então, eles, na confiança de que a empresa tem responsabilidade civil sobre o que ela bota no mercado, eles confiam que ela não está mentindo nos resultados e liberam o medicamento se tem todos os documentos, sem verificar. Só que o Gabriel aí falou que quando ela é multada ou quando ela é processada e condenada, o que ela tem que pagar de indenização não chega a 1% do que ela já faturou com a venda desse medicamento com o poder da propaganda. E a colega Beatriz disse que o autor fala que não existe um juiz julgar sua própria causa. Não existia. Agora aqui tem o Alexandre de Moraes, ele se julga ofendido por um ato de alguém, ele determina o inquérito, ele julga e ele condena. Entendeu? Então as coisas erradas não estão só na política, no judiciário ou na saúde, tá em todo lugar. E aí disso o que a gente tira? Tem as sugestões de ter estudos independentes. Só que pense uma coisa, os estudos independentes financiados pelo imposto, nada impede que a indústria chegue na pé da orelha do pesquisador e ofereça vantagens para esse pesquisador adulterar resultados. Não tem jeito, gente. O que eu penso? É a visão crítica que em certo momento vocês falaram. Né? Ah? A única maneira seria se elas não tivessem, visassem o lucro, né? Se fosse no sentido, a saúde tem que ser só para o bem-estar do paciente, não para ninguém ganhar dinheiro em cima. Porque se tiver dinheiro, é que a gente está com fase, né? Mas para alguém produzir alguma coisa, tem que ter alguém pagando para isso, né? E tem pessoas nisso, e alguém pode subornar as pessoas, né? Mas o jeito que tem é o conhecimento. A gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que estudar, a gente tem que criticar. E a gente não pode esquecer daquela coisa da medicina baseada em evidência que o Gabriel falou. A escolha não é só do médico, é do paciente. E tem que pensar também que a medicina baseada em evidência é o tripé. A experiência clínica do médico, as escolhas, as preferências do paciente e a literatura científica. Não é só literatura científica como tentam às vezes parecer. E quem que tenta fazer isso? A indústria farmacêutica que está produzindo literatura através de ensaios clínicos, ela tenta fazer parecer que o que só vale é o ensaio clínico, é a literatura. Mas não, muitas coisas vieram muito bonitas do ensaio clínico e quando se usou na prática clínica não se revelaram benéficas. Então a gente tem que ficar todo o tempo de olho, enxergando o que está acontecendo, sentindo clinicamente o que o paciente responde ou não, o que prejudica o paciente ou não, o que tem na literatura e o que o paciente prefere. Para tu sempre casar os três, dos três, tu tem que ter 2 componentes contigo, pelo menos, para tu fazer aquilo. Não tem jeito, a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro. A gente nunca tem que ser também o primeiro a usar o medicamento, nem o último. Esse tempo aí, ó, de uns 10 anos no mercado, é muito salutar tu esperar para ficar usando as coisas. Isso eles falaram de medicamentos em geral. Quando é câncer, é muito pior. Os medicamentos são liberados muito antes ainda. E as empresas têm 3 anos para mostrar resultados promissores. Só que 90% não apresenta nada nunca. Parece que 60% ou 70% sai do mercado em 1 ou 2 anos, porque fica evidente na clínica que está matando mais os pacientes do que se não estivesse usando. E uns 20% do que foi lançado é que fica no mercado. E esses que ficam, a maioria, nunca apresentam os resultados promissores e seguem sendo usados. Para quimioterápico é mais cruel ainda a liberação desses medicamentos. Então, é isso. É meio assustador. E essa coisa
da propaganda com o médico é uma coisa velada. Eu tive a experiência de receber a indústria por 20 anos. Mas eu sempre fui um médico de prescrever muito genérico, prescrever antigo. Então eu nunca ganhei presentes da indústria. O que eu ganhei no máximo foi o mini panetone no final de ano e canetinha. Eu só fiquei hospedado em hotel por indústria farmacêutica foi por tabela. O outro psiquiatra da cidade, lá em Timbó, falou que tinha ganhado hotel. Não, eu falo com o jornalista, vê se tu pode ficar também comigo lá no mesmo quarto. Ah, falou que pode. Eu fiquei no mesmo quarto que ele lá em Brasília. E um outro propagandista do EMS, que tinha o Esilex, o escitalopram, que eu prescrevia bastante, ele se tornou meu amigo de frequentar minha casa, fazer churrasco. Ele comprou as passagens para Brasília uma vez para mim. Foi só isso que eu ganhei. E eu até entendi que era verbas dele mesmo, acho assim, em consideração que eu prescrevia bastante o Silex, ele fez aquilo. Depois que eu cheguei em Sinop, eu não recebi mais a indústria. E o que que eu senti? Eu senti que melhorou muito mais o meu clinicar, porque eu passei a receitar muito mais com base no que eu via de resposta clínica e no que eu lia e conseguia confiar. Porque tem coisas que tu lê e tu vê claramente que é tendencioso. Ah, e sobre os estudos também, existe uma coisa muito grande que é o viés de publicação. Tinha que ser meio que obrigatório o estudo ser publicado, que vai ser feito, e depois ser garantido que ele tem que ser publicado, seja qual for o resultado. Mas na prática não é. Quando o estudo vem ruim para o medicamento, eles não publicam em lugar nenhum. E aí isso deixa a gente com a ideia que os medicamentos sempre vêm bom, porque os que vêm ruim não são publicados. Tudo bem? Algo mais? Vamos para 22. Tem um outro exemplo que ele dá de um remédio que foi lançado, assim, eu não lembro agora o remédio, mas que lançou, daí com atrás, para tratar a depressão. Não era o caso, mas. E aí, esse remédio foi pro mercado, ou seja, já se comprovou na prática clínica que o remédio não era tão eficaz, e aí ele cancelaram a patente. Só que aí, como esse tempo que ficou no mercado, percebeu que o remédio ajudava outra coisa. Aí ele falou, bom, então se resolve, então vou eu lançar a patente do remédio agora com outra finalidade. E aí ele faz de novo. Talvez esse fosse o sildenafil, o Viagra, né? Porque ele foi desenvolvido para hipertensão pulmonar. E aí, no ensaio clínico, quando eles começaram a notar que os pacientes começaram a relatar uma melhora da ereção, eles mudaram totalmente o enfoque e foram para a área de impotência. Isso aconteceu com o Viagra. Mas isso também pode acontecer de real do remédio no andar da carruagem ser reposicionado, se chama. Na psiquiatria tem esse exemplo. O Amplictil, a clorpromazina, lá nos anos 50 foi feita para ser anestésico geral. Só que a dose para anestésico geral faz muita hipotensão. Foi ruim. Mas o que se notou clinicamente? Que quando operavam anestesiando paciente psicótico com ele, o paciente voltava da cirurgia mais sóbrio. A psicose reduzia. E assim nasceu os antipsicóticos, por um reposicionamento. Porque eles não imaginavam que aquilo ali ia servir como antipsicótico. Entendeu? Pode acontecer e ser benéfico. E na psiquiatria, onde a gente tem resultado é na psicose. Porque ansiedade e depressão, a ação dos medicamentos é muito duvidosa. Muito duvidosa. Da pagiprodina também, no tratamento da insuficiência cardíaca, eles começaram a usar em pacientes diabéticos, né? Daí muitos deles tinham insuficiência cardíaca. E aí perceberam que nesse paciente com insuficiência cardíaca e diabetes, tiveram muito benefício. Daí começaram a usar em pacientes só com insuficiência cardíaca com pré-diabetes. Aí teve mais benefício. Aí virou tratamento da insuficiência cardíaca também. Tipo, eram só 3, agora são uns 4. Uhum. O senhor disse sobre a questão dos remédios para tratamento de câncer serem aprovados sem licença nenhuma, ou sem. São, na verdade, recebem uma licença sem nenhum ensaio, né? Não duvidar. Cerca de 35% dos fármacos de tratamento para câncer são liberados sem esse ensaio prévio. Tem no livro, descarto. Várias vezes repete algumas coisas.